Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Vinícius e seja bem-vindo a mais um episódio do Sanarcast, o podcast do Sanaflix, onde a gente conversa com os professores da Sanar. O tema de hoje é complicado, mas eu tenho certeza que você vai adorar. Tudo que o interno precisa saber sobre farmacologia no eletrocardiograma. E a gente vai ter o professor Tiago Aragão. Eu te vejo daqui a pouquinho. Estamos de volta, o episódio de hoje é sobre farmacologia no eletrocardiograma. Tudo que um interno precisa saber para poder juntar essas duas coisas. Quem vai me ajudar aqui é o professor Tiago Aragão, que é médico pela USP aqui em São Paulo, fez clínica médica e cardiologia pelo Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo. E é claro, ele é professor do Sanaflix. Sanaflix que te ajuda desde o ciclo clínico, ciclo básico até o R1. Lá você encontra mais de 2.500 aulas, você encontra mais de 1.400 materiais para poder te ajudar, você encontra mais de 250 mil questões. Isso tudo você pode testar com 7 dias através do sanaflix.com.br. Então é isso aí, Tiago. Obrigado por você estar aqui comigo para a gente poder conversar sobre um tema espinhoso que é farmacologia no eletrocardiograma. Na verdade, eu queria trazer algo que eu acho que é mais interessante até para os internos, que é quais são as drogas que a gente utiliza no ACLS, né? Porque assim, vou te contar a minha história de ACLS. Eu vim fazer a primeira ACLS em São Paulo, né? Saí de Vitória, Espírito Santo, vim fazer no Dante Pazanese, porque tinha uma parceria que era mais barata. No estudante de medicina, a gente está com um dinheiro curto, aí vim fazer em São Paulo, e eu lembro uma coisa muito interessante, que o ACLS deixou de ser isso. Acho que o PAUS continua um pouco assim, mas o ACLS, na minha época, abordava várias patologias. Então a gente falava de AVC, falava de asma, falava de afogamento, e o ACLS ficou um pouco mais enxuto agora, né? Sim. Aí vim para São Paulo, putz, eu lembro assim, uma aflição de poder fazer com que as coisas acontecessem. Ah, não sei se vai dar certo, porque tinha que fazer prova, tinha que resolver no dia, né? Então você tinha que pegar os casos principais. Aí eu lembro até hoje assim, era um paciente que chegava, estava em parada lá, você começava a ressuscitar e aí reanimar o paciente. Então, nos Hs e nos Ts, era uma intoxicação por amitriptilina. E eu lembro que na minha faculdade eu fiz o centro de intoxicação, que era o Ceatox aqui de São Paulo, eu fiz tox em Vitória. E o antídoto da amitriptilina era fazer o bicarbonato de sódio, entendeu? Perfeito. E aí eu lembro que ele falou assim, mas por que você faz bicarbonato de sódio? Eu fazia a menor ideia porque eu fazia bicarbonato de sódio, porque eu tinha que fazer bicarbonato de sódio, entendeu? Então, isso me marcou muito, porque se eu soubesse farmacologia, obviamente, o paciente teria saído da parada, teria ajudado ele. Mas quando você começa a encaixar as coisas, tudo faz muito sentido. Você, como ex-instrutor de ACLS, já deu muita ACLS na vida, o que você entende de farmacologia que o aluno precisa saber, especialmente no ACLS, na parada cardiorrespiratória? Vini, é um assunto interessante. Obrigado pelo convite mais uma vez, de bater esse papo. Eu sou instrutor atualmente ainda do ACE. Que bom. Então, assim, realmente é uma dificuldade que a pessoa sente, porque você chega lá para fazer CLS, ou dentro das emergências, né? Você tem amiodarona, adenosina, atropina, adrenalina. Percebe que tudo começa com A e na hora fica tudo embolado na cabeça, né? Qual é a diferença da adenosina para adrenalina? São algumas letras? Não. Nossa. É totalmente diferente. Mas a gente tem que entender a ação. Então, é perfeita a tua colocação. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas se você entender o motivo, exato, ou a farmacologia, a fisiopatologia por trás, fica muito mais fácil, né? Sim. Muito mais fácil. Então vamos lá, vamos falar das principais drogas. E por que a gente ama tanto a adrenalina na vida, né? Legal, vamos falar das drogas, é um assunto que eu adoro, parada cardiorrespiratória, sou instrutor, gosto muito de ver as pesquisas relacionadas, é um tema que a gente tem muito para evoluir ainda, né? Porque a evidência é fraca, né? Nesses estudos, infelizmente, a gente não tem muito estudo ainda, mas eu acho que no futuro próximo, eu espero que daqui 15, 20 anos a gente já tenha mais evidências. Mas vamos lá, drogas na parada. Primeiro, a gente tem que entender quais são as principais, a gente pode falar de parada, vamos falar também de TAC e de BRAD, né? Que estão juntos aí. Primeiro eu vou falar de parada cardiorrespiratória. Basicamente, a gente tem a divisão dos ritmos enxocáveis ou não. Isso é o básico. Então, a gente já falou de eletro, tem que reconhecer o elétron, né? Exato. Do que é chocável, FVTV, sem pulso. Porque isso vai mudar a indicação de droga e o momento que você faz a droga. Olha só, isso vai interferir.
Então, primeiro eu vou falar de ritmo chocável, FVTV. Ritmo totalmente desorganizado, né? Ou QRS largo. Você vai olhar para lá e assim, tem que ser um reflexo. Eu brinco com os alunos assim, se eu bato no teu joelho, a perna sobe. Sim. Você não pensa, Exato. a perna sobe. Eu vi FV, eu pego a pá. Olha, E que coloco legal. no peito. Tem que ser um reflexo. Você não vai, será que tem pulso? O que será que está acontecendo? Sim ou não? Não. FV, choque. Desfibrilação. Na FV a gente tem basicamente duas drogas para usar. Um vasopressor, que é a adrenalina, e um antiarrítmico, que é a amiodarona. Outras drogas saíram recentemente. Vasopressina, a lidocaína é um antiarrítmico que pode ser usado, mas a gente não usa, porque é dose por peso e adulto a gente não gosta de dose por peso. Exato. Na pediatria vocês são obrigados a usar dose por peso. A gente não gosta, a gente gosta de uma ampola, 2 ampolas, acabou. Perfeito. Então é assim, essas duas que a gente vai usar. A adrenalina é um vasopressor, certo? É uma catecolamina. O que ele vai fazer? Vai agir em receptor adrenérgico, causa vasoconstrição, aumenta a frequência cardíaca. É isso, aumenta a força de contração cardíaca. É isso que a adrenalina faz. O choque da parada, né, em quem retorna, é um choque que a gente fala que é vasoplégico. O que é isso? Existe uma redução da resistência periférica. É como se o vaso periférico perdesse a capacidade dele de contrair. E se eu não tenho contração, se eu não tenho um determinado grau de resistência periférica, o sangue passa muito rápido, o tecido não tem tempo de extrair o oxigênio. Exato, sim. Então é um choque vasoplégico. Por isso que os vasopressores estão indicados nas paradas. Tá. Tanto no ritmo chocável quanto no não chocável. Mas vamos agora para o ritmo chocável. Vasopressor. A adrenalina está indicada, tá. Mas eu já não começo fazendo adrenalina. Eu choco, começo a comprimir. Eu vou esperar 2 minutos. Esperei 2 minutos, coloquei as pás de novo, está em FV. Eu choco novamente, né? Reflexo. Legal. Choquei. Agora é o momento de fazer adrenalina. É diferente do ritmo não chocável. No ritmo não chocável, se for uma assistolia ou um ritmo, é uma atividade elétrica sem pulso, que aí pode ser qualquer ritmo que não tenha pulso, eu faço adrenalina imediatamente. Agora, entendendo a farmacologia, você vai entender por que eu tenho essa diferença. Isso, por que uma a gente faz imediatamente e o outro a gente dá uma esperada, né? Por que isso acontece? Vamos lá. A adrenalina é um vasopressor. Tá. Eu falei que vai agir em receptor adrenérgico. Vai causar uma taquicardia, vai causar vasopressão. Imagina o seguinte cenário. Eu fui lá, choquei o paciente. Eu dei um choque, eu não esperei para ver o que aconteceu. Tá, eu legal. choquei, eu tiro a pá e começo a comprimir. Uhum. Já aconteceu comigo situações que eu dei o choque e imediatamente a pessoa voltou. Parece coisa de filme, né? Sim. Nos filmes é assim, né? Sim. Choca, Pum. já volta. Chega falando, o que aconteceu? Chega falando, né? o que aconteceu. Mas se você pegar uma parada, você viu a parada, né? Não teve tempo de ter uma hipóxia cerebral. Já aconteceu isso comigo. O paciente estava monitorizado no pronto-socorro, alarmou FV. Eu choquei e ele voltou naquele minuto. Eu não vou ter que comprimir nesse caso. Mas a maioria das vezes não é isso que acontece, né? O paciente está parado há não sei quanto tempo. Exato. Ele chega lá no pronto-socorro, ou você está numa enfermaria, ou na rua, sei lá, chama o SAMU, e aí chega lá e vê que está num ritmo chocável. Vai desfibrilar. Não quero ver o que aconteceu nesse momento, eu vou começar a comprimir. Pode ser que o ritmo tenha resolvido. Ele saiu de uma FV e está num ritmo agora organizado. Eu só vou saber isso daqui 2 minutos. Certo? Certo. Está acompanhando o meu raciocínio? Sim. O que acontece se eu der adrenalina nesse momento? A adrenalina vai estimular receptor adrenérgico. Isso pode ser arritmogênico. Eu estou estimulando o coração com uma droga que não era necessária mais, porque ele saiu da FV. Por receptor beta 1, ele acaba estimulando, então... Estimulando a arritmogênese. A arritmogênese. Então a gente espera e a gente só vai usar adrenalina se for um ritmo refratário ao choque. Tá. Eu só sei se é refratário ao choque daqui 2 minutos, se ele mantiver em FV, entendeu? Tá, entendi. Na extrasystolia eu não tenho esse problema, porque não é um ritmo chocável. Então, se eu der uma adrenalina logo, eu não vou me preocupar que o paciente vire uma FVTV, não tem essa preocupação. Sim. Ele é um ritmo não chocável naquele momento, eu tenho que fazer vasopressor. Então, entendendo a ação da adrenalina,
eu não simplesmente decoro mais. Porque daí, daqui a pouco, você vai fazer assim, qual dos dois mesmo que eu tinha que usar adrenalina logo? É no ritmo chocável ou Exato. é no não chocável? Agora que você entendeu a função da adrenalina e o efeito arritmogênico da adrenalina, você vai saber, opa, é no ritmo Chocável que eu preciso chocável. esperar ela para poder fazer. Vou esperar um pouco. Porque né? senão eu acabei de tirar do choque e vou botar o paciente de novo no choque, entendeu? Perfeito, perfeito. Outra droga que a gente usa no ritmo chocável é a amiodarona. A amiodarona é um antiarrítmico. Ele vai agir em canais de potássio Tá, no coração. legal. E esses canais vão fazer com que a repolarização fique mais devagar, a condução diminua um pouco. Com isso, a gente espera que o paciente saia da arritmia, saia da FV, saia da TV. Tá? Então, é o único antiarrítmico indicado no ACLS. Tá. A lidocaína é opção, mas não é uma opção que a gente usa na prática. Tá bom. Tá lá no livro, mas não é uma opção que a gente usa na prática. No ritmo não chocável, só vai ter adrenalina e nada mais. Só usa adrenalina, tá? Isso eu estou falando especificamente de parada. Óbvio que aí você vai partir depois para a causa, né? Isso eu falei de parada no geral. Quando você acabou de falar aí de amitriptilina, né? Amitriptilina e bicarbonato. Aí é uma causa específica, né? Legal. Você tem uma parada, um dos T's é tóxicos. Sim. Um dos 5 T's. Uhum. O tóxico pode ser a amitriptilina. Aí você tem que reconhecer se tem algum antídoto. Por exemplo, o paciente usou benzodiazepínico, tentou suicidar, legal. tomou um monte de carteira de diazepam. O que eu posso usar de antídoto? Era o flumazenil. Flumazenil, Tá perfeito. bom. Flumazenil age no receptor benzodiazepínico, vai diminuir Tá bom. o efeito. Acabei de ver um seriado Netflix sobre oxicodona. Olha, legal. Então, tem uma crise de opioides nos Estados Unidos, né? Sim. Então, o paciente pode parar por insuficiência respiratória, né? O opioide, ele causa uma depressão Legal. no centro respiratório. O que dá para usar? Aí o naloxone agora. Naloxona, perfeito. Boa. Nos Estados Unidos, eles têm até um spray Ah, é? nasal. Spray nasal? Spray nasal, É? para uso do emergencista lá, né? Do paramédico, que eles chamam, né? Que é aquela pessoa que tem um treinamento, não é médico, mas ele pode exercer Entendi. algumas funções. Se ela encontrou um paciente com pupila pontiforme, aí parado, ele Ele está tenta. autorizado a utilizar. se ele Olha, reconhecer. que legal, que interessante. Agora eu vou falar de taquibrad, falar Tá. de drogas de taquibrad, né? Porque assim, na parada em si, basicamente a gente vai ter essas duas drogas, Perfeito. a adrenalina, a amiodarona. Para taquicardia, o leque de opções de drogas é muito grande. Tá. Então você vai É onde ter eu que- mais me confundo. E no internato também eu não lembrava de nada. Eu falei assim, Jesus, qual que eu começo aqui, entendeu? Perfeito. Então eu vou falar das Aí drogas. tinha aquela velha coisa, né? Se o coração tá uma zona, a amiodarona. Entendeu? Essa eu conheço, eu brinco que eu nunca ouvi, mas realmente. Só que tem que tomar cuidado, porque nem sempre. Beleza. Por exemplo, se você tiver uma torção das pontas, torção bom. de Pointes, não pode usar amiodarona. Ah, não pode. Não pode na Tá. torção das pontas, porque é uma arritmia que está relacionada com QT longo. E a amiodarona aumenta o QT. Então vai piorar mais ainda. Aí vai fazer piorar, FV. É. vai piorar, vai Sim. piorar. Então tomar cuidado. A amiodarona pode ser usada a maioria das vezes, mas tem que tomar cuidado. Falar da adenosina. A adenosina é uma droga muito usada para criança, para adulto. Taquicardias supraventriculares, né? QRS estreito regular, Legal. nesse caso. Então, o que a adenosina faz? A adenosina, ela bloqueia o nosso nó atrioventricular. Tá. Essa é a ação dela. Ela vai lá e bloqueia o nó. Então o estímulo tá descendo, ele não consegue passar no 9. Ele não vai passar do nó AV. Então, a adenosina, ela te ajuda em duas situações. Primeiro, eu estou vendo um eletro lá, cheio de QRS, Tá. não estou vendo atividade atrial, não sei se tem um DAP, eu estou na dúvida. A gente pode usar a adenosina até como um teste terapêutico. Tá bom. Você dá a adenosina, bloqueia o nó AV. Se eu bloqueio o nó AV, o estímulo vai ficar só no átrio. Tá. Durante alguns segundos, e a minha vida dela é curta, Tá bom. é segundos, é 3, 4 segundos, eu vou ver, eu posso gravar isso no traçado, eu vou ver só o átrio. Tá. Então eu consigo ver se tem onda P, se não tem, se tem uma onda de, por exemplo, flutter. Então eu tenho a oportunidade de ver só o átrio Tá bom. durante alguns segundos, entendeu? Além disso, 80% das vezes a adenosina vai resolver o teu problema. Ó, tira o paciente. 80% vai tirar o paciente da arritmia. Por quê? Porque essas arritmias, essas TAC supras paroxísticas, elas em 80% das vezes elas são por mecanismo de reentrada. Para ter reentrada, eu tenho que ter vias com condução diferente.
é um curto-circuito. Tá bom. Fecha um ciclo. Mas para fechar esse ciclo de curto-circuito, eu tenho que ter vias com condução diferente. As reentradas que passam pelo nó, se eu bloqueio o nó, Acabou. você perde um lado do circuito. Sim. Então não vai fechar o curto-circuito. Tá. Né? Então você consegue eliminar 80%. Então lembrar que a adenosina bloqueia o nó AV. É por isso que antes de dar a adenosina, você tem que tomar muito cuidado de explicar para o paciente que ele vai passar mal. Ele vai entrar em assistolia durante alguns segundos. Nossa. O ventrículo não vai bater. Eu não recomendaria que você fale. A pessoa fala assim, você vai sentir uma sensação de morte. Não fala isso, né? Não é? Você vai preocupar o cara, né? Você vai sentir que vai morrer? Não fala isso. Fala que ele vai passar mal, ele vai ter um mal-estar, um frio na barriga, mas que é rápido. Sempre você termina a frase assim, mas é muito rápido. É muito rápido. Vai ser bem ruim, mas vai durar segundos. Tinha os pacientes que falavam que parecia que tinha uma mão enfiando no peito, entendeu? Tipo assim, parecia que tava puxando o ar pra fora. Porque Engraçado, né? teu coração parou, né? Durante alguns segundos. Só. Você não vai falar isso pra ele, mas é isso que acontece. Porque o coração é o ventrículo, né? Sim. Se o átrio estiver batendo sozinho, o ventrículo Não adianta nada, exato. não adianta nada. Nossa. Então a adenosina faz isso. Tá. Né? Nas TAC. A amiodarona pode ser usada também, é um antiarrítmico mais usado para ritmos largos. Tá bom. Né? E a gente pode usar medicações para reduzir frequência cardíaca, como por exemplo beta-bloqueador. Aí qual o racional do beta-bloqueador? É o contrário da adrenalina. A adrenalina estimula o receptor beta. Tá bom. O beta-bloqueador faz o contrário. Ele bloqueia esse receptor. Então o estímulo adrenérgico Diminui. diminui. A gente pode usar também uma droga que é o digital. Tem um remédio chamado Cedilanide. É como se fosse a digoxina, que a maioria das pessoas conhece. Tá. A digoxina é um digital. Inclusive ficou mais famosinha pelo último filme do 007. Não sei se você assistiu. Não assisti. Ele tem. Ele usa isso? O vilão tem umas plantas lá que ele extrai digoxina. Ah, E saquei. faz o coração parar. Nossa, Ele fala, sim. a intoxicação, né, por digoxina. Mas o digital, ele é usado há muito, muito tempo, é uma droga antiga, a gente usa menos atualmente, mas ele vai agir numa bomba que a gente tem na membrana da célula, uma bomba de sódio, potássio, ATPase. Lembra dessa Sim. bomba, não? Aham. Ela garante o potencial 3 de e ação. 2, não é isso? Ela Perfeito. joga, né? Perfeito. É por causa dessa bomba que a gente... Quando eu meço um exame de sangue, quanto que é o valor normal de sódio? 135? Perfeito. E de potássio? Os 4,5? 4, é. Você 3,5. percebe que é muito diferente? Exato, isso. Se você pudesse dosar o sódio e potássio dentro da célula, Ah, seria exatamente o o inverso. contrário. Seria 130 de potássio dentro da célula e 4 5 de sódio. de sódio. Legal. Por causa dessa bomba, Tá, a célula gasta energia, gasta fósforo, ATP, sim. para jogar 3 sódios para fora e Puxar 2 deixa potássios. 2 potássios para dentro. Legal. Então isso garante potencial de ação. Então o digital age nessa bomba, inibe essa bomba, com isso você consegue reduzir a velocidade de condução Tá, legal. no coração. E eu acho que para finalizar essa parte de farmacologia do ACLS, falar do outro lado que é a BRAD. Tá, perfeito. Nas BRAD-arritmias, a primeira droga de escolha é a atropina. Tá, A atropina era usada no passado até em parada. Na parada em ritmo não chocado. exato. E dava uma confusão, Uma que as confusão. pessoas não sabiam quando entrar, quando não entrar, entendeu? E o pessoal até hoje, o pessoal que é mais velho, ainda fala faz da atropina. e tal. Não, mas a atropina não tem benefício na parada. A atropina é para bradicardia instável, paciente com pulso, o paciente está vivo, né? Eu gosto de brincar na aula e falo, paciente vivo. Né? Paciente morto não usa atropina. Legal. Tá? Paciente vivo. A atropina vai fazer o quê? A atropina, ela é antiparassimpático. Então o que acontece? O nosso parasimpático é o freio e o simpático é o acelerador. A gente já falou disso, adrenalina, beta-bloque, né? Tá, Então, o que acontece quando eu uso a atropina? Eu tiro o pé do freio. exato. Eu tiro o pé do freio. Eu estou reduzindo a ação da acetilcolina, que é o parasimpático. Tá, Então é lembrar do básico, né? Luta ou fuga, flight or fright, que é o Aham. simpático, Sim. e o rest and digest, que é o parasimpático. legal. Então a atropina inibe o parasimpático. Tá Tira bom. o pé do freio. Se eu tiro o pé do freio, a tendência é que vai acelerar. Então a atropina é usada para BRAD, né? Perfeito. BRAD instável. Então com isso você já consegue. Então, se você entender, a adenosina bloqueia o NOAV, a atropina
tira o pé do freio, antiparasimpático. Você não vai confundir. Em qual que eu vou? Faz sentido você tirar o pé do freio numa taquicardia? Nunca. Nunca. Então Exato. você não vai usar atropina numa Exato. taquicardia, você vai usar Perfeito. numa bradicardia, certo? Inibir o NOAV faz sentido numa taquicardia? Sim. Sim. Numa bradicardia? Não. Então, entendendo o mecanismo de ação da droga, Uhum. e assim, eu recomendaria aqui, principalmente essas drogas de emergência, mas para tudo, sempre que tem uma droga nova, o primeiro passo que eu quero entender é como ela funciona. Exato. Né? Lá no UpToDate, não sei se tem acesso, tem se você digitar o nome da droga, tem lá, mecanismo de ação. Primeiro ponto que eu vou lá, como age essa droga, né? Porque se você entender como ela age, você vai entender as indicações, Os efeitos diversos. efeitos Exato. adversos. Exato. E onde que você recomenda para os meninos para poder ler sobre isso? Porque às vezes os internos que estão assistindo a gente acham que assim, não, quando virar médico eu defino isso. Perfeito. Cara, você tem que pensar nisso agora, entendeu, né? Terminar o seu internato, ou às vezes até um aluno que está assistindo a gente que está no básico, por exemplo, ele precisa estudar a farmacologia olhando para isso, né? Estudar bioquímica olhando para isso, né? Com uma outra visão de caso clínico, né? Onde que faz sentido para o aluno já começar a misturar isso tudo? Assim, como a gente focou muito no ACLS, eu acho que muito interessante de ver, se vocês, é liberado, tá? Você entra no Circulation American Heart e tem lá a diretriz do ACLS. Legal. Lá ele explica, inclusive, por que tem cada conduta e ele explica também como as drogas agem, quando deve ser prescrita, até dosagem. Não é um artigo grande. Sim. E ele é muito focado. Eu acho que nessa fase, quando a gente está no internato, a gente quer uma coisa mais prática, né? Exato. Existem diversos livros de farmacologia clínica, mas vamos falar de coisas mais básicas. Eu acho para ter uma coisa mais focada na prática, Tá. eu recomendaria no ACLS a parte da publicação mesmo, é de 2020, a última atualização. Perfeito. Do ACLS. Perfeito. Tiago, muito obrigado. Lembrando, você que está em casa, você pode ter essa aula dentro do Sanaflix, sanaflix.com.br. Não sou assinante, como é que eu faço? Queria ver 7 dias de graça para poder maratonar o curso que o Tiago fez lá, para poder aprender isso tudo. Tiago, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Até o próximo, tá bom? Vini. Valeu. Abraço. Valeu.